Olá, meus irmãos, boa tarde, boa noite, ou da forma melhor que vocês possam estar acompanhando o nosso estudo do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E junto à nossa leitura, que a gente vai dar continuidade na história do Sr. Samson, né, contando o desencarne dele, umas questões que os espíritos fizeram, né, que os irmãos encarnados fizeram para ele, quando ele desencarnou, e ele foi dando as respostas, e Kardec contribuiu para os nossos estudos, pondo nesse livro, agora nessas lições finais, dos espíritos felizes, que eles, ao adentrar na espiritualidade, a forma que eles se encontraram lá. Então tudo é conforme a nossa fé e o nosso merecimento, né? E o Sr. Samson teve um merecimento assim de alta grandeza pelo trabalho espiritual que ele pregou aqui na Terra, e porque também teve esse merecimento, né? Não é porque a gente está na doutrina espírita que a gente vai ter a mesmo desencarne, com essa mesma bênção de proteção que ele pediu para ser evocado assim que ele desencarnasse, para que ele pudesse contribuir para a gente aqui na Terra, explicando o procedimento na espiritualidade, né? Então, a gente vai dar sequência nisso, mas antes de dar a sequência, eu dei uma explanadinha aqui para dar consequência do que a Dina tinha falado lá atrás. E nesse processo de amor, de luz e conhecimento espiritual, vamos juntamente aos nossos benfeitores amigos da espiritualidade amiga, da nossa casa espírita, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, onde com muito amor e carinho fazemos os nossos trabalhos de ajuda, de socorro espiritual, e esse processo de estudo aqui para que a gente aprenda com simplicidade, com amor, do entendimento que a gente consegue prover e passar para cada um de vós e para nós mesmos, né? Então, junto a esses benfeitores amigos que nos amparam, agradecendo toda a ajuda e toda a compreensão para que possamos ser dignos desse estudo e dessa compreensão divina. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Vou baixar um pouquinho a música, né? Então, dando continuidade na leitura, aí perguntou o Sr. Samson: sobre que aspecto os espíritos vos apresentaram? Sobre a forma humana? Aí ele respondeu: sim, meu caro amigo, os espíritos nos haviam ensinado aí na Terra que eles conservam no outro mundo a forma transitória que tinham nesse. E é essa a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe, que se arrasta penosamente ao peso das provas, e a fluidez maravilhosa dos corpos dos espíritos? A fealdade não existe mais, porque os traços perdem a dureza da expressão que caracteriza a raça humana. Deus abençoou esses corpos graciosos que se movem com todos os encantos da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós, e o olhar possui os mistérios das estrelas. Procurai ver pelo pensamento o que Deus poderia fazer em sua onipotência, como arquiteto dos arquitetos, e tereis feito uma frágil ideia de forma dos espíritos. Olha a contemplação que ele nos fala, né, da espiritualidade. Sim, se apresentam, mas de uma forma sutil, com mais grandiosidade, conforme a evolução desse espírito, né? Ele se mostrou totalmente pleno. Então ele fala que da forma que aí humana, mas com outros significados espirituais, com outras nuances de evolução, né? Então umas coisas bem bonitas que ele nos falou aqui, de que forma se apresenta na espiritualidade, né? A hora que desencarna. Aí vê: como vedes vós mesmo, reconhecei-vos dotado de uma forma limitada e circunscrita, e embora fluídica. Possuis uma cabeça, um tronco, braços e pernas? Aí ele nos responde: o espírito, tendo conservado a forma humana mais divinizada, idealizada, tem sem dúvida todos os membros que vos falais. Sinto-me perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos por nossa vontade aparecer-vos e apertar-vos as vossas mãos. Estou próximo de vós todos, e apertei as vossas mãos amigas,
sem que percebesses. Nossa fluidez não permite estar em qualquer lugar sem ocupar um espaço e sem provocar nenhuma sensação nas pessoas, se for esse o nosso desejo. E nesse momento, tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas sobre as vossas. Olha como ele fala, né? Da sutileza, da fluidez, que às vezes eles estão perto de nós e nós não sente. E como eles estavam invocando o Sr. Samson aqui, ele estava já mostrando, olha, eu estou aqui do lado de vocês, eu pus a mão, você está de braços cruzados e eu estou com a mão sobre a sua, por causa da evocação que eles fizeram, que ele pediu e teve essa permissão, né? E digo-vos, eu vos amo, mas o meu corpo não toma o espaço. A luz atravessa sem torná-lo visível. E o que chamareis de um milagre, se ele fosse visível, é para os espíritos a continuidade de um fato comum de todos os instantes. A visão dos espíritos não pode ser comparada à visão humana. Da mesma forma que seus corpos não têm a semelhança real, pois tudo se modifica no conjunto da essência. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que tudo atinge, podendo mesmo adivinhar o vosso pensamento. Por outro lado, pode tomar a forma que melhor se convenha, para despertar as vossas lembranças. Mas nesse ponto, o espírito superior que terminou as suas provas prefere a forma da existência que pode fazê-lo aproximar-se de Deus. Então ele fala, né, qual a forma, como que ele vê? Bem fluídico, bem espiritualizado, e ele fala que o espírito vai ser da próxima, ele vai querer se mostrar cada vez mais purificado e mais perfeito para poder alcançar-se do Criador, de Deus, né? Que a gente fala, nossa, para alcançar Deus tem que estar muito purificado, né? Então é esse o processo espiritual dos espíritos que desencarnam de forma plena, né? Que consegue dar essa comunicação, falando que está ali, ó, ele foi evocado logo após a morte dele. Então olha essa lucidez que ele teve ao desencarnar. E a gente tem que estar se preparando realmente para esse momento. A gente fala assim, né? Ah, mas eu tenho que viver a vida. Temos sim, mas a gente tem que cuidar dessa vida aqui e viver de uma forma assim, desapegada, porque a gente vai deixar tudo isso aqui. Então, quanto mais espiritualizada a gente tiver, mais fácil será a nossa comunicação espiritual com os que aqui deixamos, com a permissão de Deus, é claro, mas de uma fluidez, que ele falou, de uma lembrança. A pessoa vai falar, nossa, lembrei do fulano. Nossa, aquela memória foi que o Espírito se aproximou e deu essa sensação para nós, entendeu? Então, que a gente possa trabalhar no processo de purificação para alcançar esse grau de bênçãos, né? Como ele está aqui falando, que é uma forma gostosa de ouvir ele explicando isso aqui. E na questão 11, os espíritos não têm sexo, entretanto, como ainda há poucos dias eras um homem, tendes nesse novo estado uma natureza mais masculina ou feminina? Acontece o mesmo com o espírito que tivesse deixado o seu corpo há muito tempo? Aí o Samson nos fala. Não temos de possuir a natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Isso nós já fizemos no livro dos espíritos essas questões. Que Deus o criou pela sua vontade. E se, nos seus maravilhosos desígnios, eis que os espíritos se reencarnaram na terra, teve de acrescentar para isso a reprodução das espécies por meio da condição própria do macho e fêmea. Mas vós o sentis sem a necessidade de nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo, porque eles são sublimes, né? São angelicais, né? Sempre tem sido afirmado que os espíritos não têm sexo, pois este só é necessário para a reprodução dos corpos. Como os espíritos não se produzem, o sexo para eles seria inútil. Nossa pergunta não tinha por fim obter a confirmação desse fato, mas em virtude da morte recente do Sr. Samson, quisemos saber se ele ainda conservava nesse sentido a impressão da sua condição terrena. Os espíritos purificados compreendem perfeitamente a sua nova natureza, mas entre os espíritos inferiores
não espiritualizados, há muitos que ainda acreditam da mesma forma terrena, consequência das suas antigas paixões e dos seus desejos. Alguns ainda consideram espíritos e têm sexo. E é assim que certas contradições decorrem no estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não provém dos espíritos, mas daqueles que os interrogam sem darem o trabalho de aprofundar nas questões. Então aqui ele nos fala, quando eles se tornam espíritos purificados e perfeitos, tanto faz, homem ou mulher, somos todos uma criação da Irmandade Divina. Então ele fala que não tem essa necessidade, a necessidade macho e fêmea aqui na Terra para uma reprodução, né? E quem tiver dúvida, vai lá no livro dos Espíritos que nós estudamos antes, que vocês vão ver sobre essa questão de se os espíritos têm sexo. Não tem, porque lá se tornam corpos fluídicos espirituais bem elevados, então não tem essa necessidade. E sim a necessidade mútua de ajuda, de compaixão, de misericórdia, de estar lá na espiritualidade ajudando. Então o sexo não tem importância na espiritualidade. Não é interessante para eles, é interessante o processo evolutivo de ajuda que eles vão para lá para isso. Então é só na Terra que é bem contabilizado isso para a própria reprodução, para os espíritos reencarnarem, fazer suas provas e expiações a passarem aqui e um processo de bênção de Deus, né, para poder estar vindo e sanar os erros cometidos de uma forma melhor, né? E na questão 12, que aspecto vos apresenta a nossa sessão? Para a nossa visão, tem o mesmo aspecto que tem quando estava entre nós? As pessoas mostram-se com a mesma aparência? Tudo é claro e é nítido como antes? E ele nos responde, bem mais claro, pois eu posso ler no pensamento de todos vós, e eu sou muito feliz, graças com a boa sensação que me causa e a boa vontade de todos os espíritos aqui reunidos. Desejo que essa mesma harmonia possa existir não apenas em Paris, mas na reunião de todos os grupos e em toda a França, aonde os grupos são desunidos se invejam, investigados por espíritos perturbadores, que se divertem com a desordem, quando o espiritismo deve ser esquecimento completo e absoluto do eu. Então, olha como ele nos fala aqui, né? Que ele se apresenta da forma que a gente imaginar, mas muito feliz e muito pleno pela consciência do desencarne dele, né? E ele também nos fala que é só aqui, que ele gostaria de que todos os grupos espíritas sérios se preparassem para os trabalhos espirituais para receber essas comunicações verdadeiras de grandeza espiritual, né? Não confundindo as pessoas nem com charlatanismo nem nada, para terem a sensação da bondade e da divindade de Deus atuando sobre os espíritos da casa espírita, levando como uma grandeza, e não para que os médios sejam pessoas, porque eu recebi uma comunicação maravilhosa. Não interessa, você recebeu, mas para fazer o bem, não para assim vai descer na matéria física, e sim como um propósito de bênção, de ajuda num conjunto espiritual, que ele fala que não só na França essa reunião ocorreu lá, que ele deseja que todos os grupos sérios trabalhem dessa forma para ajudar que as pessoas entendam a clareza do nosso desencarne, que a gente vai seguir em outra dimensão, mas cada vez melhor do que aqui, né? Isso que é importante que ele falou, que não é para desintegrar a nossa doutrina espírita, e sim para melhorar. E na questão 13, disseste que podeis ler o nosso pensamento. Poderei-vos explicar como se opera essa transmissão de pensamento? Isso não é fácil. Para vos explicar esse pensamento prodígio da visão dos espíritos, seria necessário lançar mão de todo arsenal de elementos novos, para o que o tereis de conhecer tudo o que conhecemos, e que não é possível, pois as vossas faculdades estão limitadas na terra. Paciência, tornai-vos bons e conseguirei isso. Tendes atualmente apenas o que Deus vos concedeu, mas não com possibilidade de progresso contínuo. Mais tarde sereis como nós. Tratai-vos de morrer bem,
para saberdes muito. A curiosidade que estimula a atividade pensante do homem vos acompanha certamente até a morte, conservando-os para então a satisfação de todas as curiosidades passadas, presentes e futuras. E nessa expectativa eu vos direi, para responder o mal ou bem que a vossa pergunta, o ar que nos envolve, impalpável como nós, os espíritos, está marcado pelos vossos pensamentos, e o vosso próprio hausto é, por assim dizer, a página escrita dos vossos pensamentos. Essas páginas são lidas e comentadas por espíritos que constantemente se cercam de vós, e são eles os mensageiros de uma telegrafia divina a que nada se escapa. Olha que coisa mais linda e divina o conteúdo que o Dr. Samson passou para nós, né? De tanta vontade, até fala assim, nossa, que morrer é perfeição, né? E é assim que nós temos que saber, que ele fala, vamos aprender a morrer bem, para que a gente possa evoluir, né? Adquirir o conhecimento. E tem uma nota aqui do autor, né? Que nos fala que todo esse item 13 é uma verdadeira aula sobre telepatia, que os atuais parapsicólogos devem ler. Toda dificuldade encontrada na parapsicologia, na tentativa de controlar o processo telepático de maneira a produzir e utilizado na vida prática, se resume nisso que o Sr. Samson revelou. Ou seja, a telepatia depende da capacidade da libertação do espírito, da maior ou menor facilidade com que ele desprende do corpo. A frase "tratai de morrer bem para saberdes muito" encerra uma filosofia de vida e uma explicação científica da chamada visão paranormal. E a faculdade da visão é a do espírito e não a do corpo. Uma vida espiritualizada liberta o espírito das limitações da matéria e, consequentemente, amplia a visão espiritual do homem, que cientificamente se conhece hoje como visão mental. Quando a morte chega, o espírito, já semi-liberto em vida, não encontra dificuldade no uso natural de suas faculdades normais. Por outro lado, os pensamentos são formas energéticas, segundo a própria parapsicologia hoje admite, explicando-se, portanto, que se apresentam escritos ou impressos no elemento fluídico ou mais sutil da atmosfera e, consequentemente, do próprio hausto humano, que fisicamente serve para a articulação das palavras, traduzindo e transmitindo pensamentos do plano espiritual. Nota do autor, do nosso irmão Kardec. Então, olha que lindo a mensagem do nosso irmão, né? Que nos explicou, nos explanou toda a contemplação na espiritualidade para nós de uma forma linda. Então, que devemos fazer todo o nosso melhor possível aqui na Terra para alcançarmos essa dádiva de morrer bem, estar pronto para o trabalho espiritual na morada divina, como ele, assim que desencarnou, prestou a sua comunicação, né, meus irmãos? Então, com a graça de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, de toda essa ajuda, esse conteúdo espiritual que Kardec nos trouxe nesse livro, que abrange uma bondade e um conhecimento que foi chegado na nossa época de agora, né? Mais claro, sem perseguições, e assim a gente pode trabalhar espiritualmente, agradecidos pela bênção da espiritualidade junto conosco. E em nome de Deus, de Jesus, agradecido aos benfeitores amigos que nos auxiliaram, que nos ampararam, que Deus abençoe o nosso universo, o nosso planeta Terra e toda a nossa humanidade, que nós precisamos cada dia se melhorar para ir ao encontro do nosso Criador na morada divina. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, encerrando com a prece do Pai Nosso, agradecendo por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E até uma oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja. Graças a Deus.